Seja muito bem-vindo ao HealthCast, o podcast do Grupo Ritaco que conecta você com os temas mais atuais sobre saúde e gestão. E o tema de hoje é ergonomia e qualidade de vida. E para falar sobre esse tema tão importante, eu trouxe o Dr. Léo. Seja muito bem-vindo, Dr. Léo. O Dr. Obrigado, Léo, Rafa. ele é médico ocupacional, ortopedista e também um grande parceiro do Grupo Ritaco. Seja muito bem-vindo ao HealthCast, Dr. Léo. Obrigado, Rafa. Prazer estar com vocês aqui novamente. O prazer é todo nosso. Dr. Léo, conta pra gente o que te inspira. De uma maneira ampla, assim, eu acho que meus filhos me inspiram muito, Rafa. É uma inspiração ali, você vê eles crescendo, aprendendo. Minha esposa me inspira, minha família me inspira. Estar perto de pessoas, né, que agem como você age, que são exemplos para você, é inspirador também. A Ritaco está dentro dessa, né? E a Ai, que Corporate, né? honra. Você, o Mateu, são pessoas inspiradoras, né? Que são exemplos, né? De coisas boas que a gente vê que vocês fazem. E isso é inspirador, né? Mas falando assim na medicina, né? Focando um pouco mais na profissão mesmo, o que me inspira mais é essa possibilidade, né? De tratar as pessoas, de interferir positivamente na vida delas, né, como ortopedista, né, tratando da dor, de aliviar o sofrimento, de aliviar a dor do próximo, como médico do trabalho, fazendo um trabalho preventivo, né, pegando as doenças ali no comecinho, ali, mudando o curso de um desfecho que poderia ter sido diferente. Então, acho que isso é inspirador, isso que motiva aí o nosso dia a dia para seguir firmes aí no nosso propósito. Ai, muito bom, Dr. Léo. Pra gente também, vocês são inspiração. Delta Med é um grande parceiro do Grupo Ritaco. E a gente tem muito orgulho também, Dr. Léo. Muito bom. Bom, vamos começar falando de ergonomia. Conta pra gente o que é a ergonomia, Dr. Léo. Vamos lá, Rafa. Quando a gente pensa em ergonomia, quase que intuitivamente a gente pensa ali numa postura, né, uma tela correta de um computador, um apoio para cotovelo, em esforços repetitivos, né, que é a ergonomia física, né? Mas a ergonomia, de um modo geral, ela é mais ampla do que isso. Existe também a ergonomia cognitiva e a ergonomia organizacional. A ergonomia cognitiva, ela fala de questões de raciocínio, lógica, intelecto, né? E quando ela é abalada, ela está muito associada com doenças da mente, né? Como ansiedade e depressão, por exemplo. E a organizacional, ela olha, por exemplo, cultura empresarial, política de metas, política de feedbacks, né? Questão de assédios, né? Tudo isso está dentro desse contexto, que inclusive hoje, pela nova redação da NR1, né, está um assunto super em pauta, né? Porque essa nova redação ela entende que os riscos psicossociais são riscos do trabalho, né? E sendo riscos, eles precisam ser identificados, avaliados e monitorados. Sim. Né? Então tem toda um novo olhar que é muito saudável, né, para os trabalhadores, porque isso por muito tempo foi deixado de lado e hoje está se resgatando isso para cuidar, né, um pouquinho mais da saúde mental nesse aspecto aí da ergonomia cognitiva e organizacional. Muito bom, Dr. Léo. E o que são as doenças osteomusculares e por que elas são tão comuns hoje em dia, Dr. Léo? O grupo, né, de doenças osteomuscular, ela engloba todas as patologias que tem lesão muscular, lesão tendínea, patologias articulares, né? Quando a gente coloca isso dentro do âmbito do trabalho, o raciocínio é mais ou menos o seguinte: existe uma sobrecarga, né, que pode ser do trabalho ou individual da pessoa. Essa sobrecarga ela vai levar a uma inflamação. Essa inflamação, quando não tratada, ela pode desenvolver uma lesão, a princípio lesões parciais, e num segundo momento pode desenvolver uma lesão completa, né? Então são essas sobrecargas. Perfeito. E o sedentarismo? É um vilão? Com certeza, né, Rafa? Então, quando a gente fala dessa questão individual, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Um trabalhador que trabalha no estoque. Tá? Imagina um trabalhador que trabalha num estoque onde ele manipula cargas, né, durante o dia,
por várias vezes e ele está bem fisicamente, no sentido de preparo físico. E imagina um sedentário fazendo a mesma função. Então, é óbvio que o sedentário ele vai ter uma sobrecarga com uma demanda menor do que aquele outro indivíduo, né? Por isso, a atividade física, e não só para o trabalho, para desempenhar o nosso dia a dia, ela é fundamental para fortalecer a nossa musculatura, fortalecer nossos tendões, estabilizar as nossas articulações. E pensando assim, ao longo da vida, a atividade física ela deve ser encarada como se fosse uma poupança muscular, né? Para chegar lá na terceira idade com uma condição muscular boa, para que as coisas sejam feitas e realizadas com relação ao movimento de uma maneira saudável, sem dor, né? Sim. E quanto antes a gente começa essa poupança, é igual a poupança financeira, mais fácil a gente chegar lá na frente com uma reserva muscular que suporte a nossa demanda. Ótimo. E, doutor Léo, que tipo de atividades você recomenda para a prevenção? Você já respondeu um pouco essa pergunta, mas acho importante a gente falar. Bora. Depende muito de cada indivíduo, Rafa. Então, assim, se a pessoa nunca fez nenhuma atividade física, é importante se iniciar com uma atividade de baixo impacto. Para que ela não se machuque também, Para que ela né? não se machuque e ela adaptada ao nível físico que a pessoa está. Então, uma hidroginástica é uma atividade muito legal para começar, um pilates, muito legal para começar, um yoga, muito legal para Doutor começar. Léo, as pessoas têm preconceito, mas eu amo yoga, amo pilates. Eu não sei por que o preconceito, porque são atividades Mas maravilhosas. eu não gosto de musculação, doutor Léo. Maravilhosas, né? E mas a musculação ela é super importante para o fortalecimento, né? É a gente ter uma atividade que tenha carga, que a gente carregue peso, porque isso é que vai fortalecer. Às vezes as pessoas pensam, você faz atividade física? Faço caminhada, 20 minutos. É uma atividade que vai trabalhar membro inferior e a parte cardiovascular, mas não vai desenvolver como um todo um fortalecimento muscular, né? Então, às vezes as pessoas elas se enganam um pouco, achando que estão praticando uma atividade que é efetiva e, na verdade, ela tem que ser uma atividade complementar, não única. Então, a escolha disso tem que estar baseado em alguma atividade que ofereça resistência ao nosso corpo. Aí sim a gente vai trabalhar um fortalecimento muscular e vai ter todos os benefícios dessa prática. Muito bom. Doutor Léo, a partir de quantas vezes por semana, quanto tempo a pessoa deixa de ser sedentária? O indicado, Rafa, é que se faça pelo menos 30 minutos, 3 vezes por semana. A partir daí, a pessoa já não é considerada uma pessoa sedentária. Isso é o ideal para que a gente tenha uma prática de atividade física e colha os benefícios de tudo isso. Perfeito. Doutor Léo, muitas pessoas acabam ignorando dores. Quando que a dor deixa de ser normal? Na verdade, sentir dor não é normal, né? É o seu corpo falando assim, depende do que as pessoas consideram normal, tá? Vamos lá. Quando a gente procurar um médico no caso de dor, então, por exemplo, sinais de alerta, uma dor em repouso, é uma dor que geralmente pode estar associada a alguma lesão ou algo mais importante. Uma dor que persiste quando a gente toma algum analgésico anti-inflamatório, aqueles remedinhos ali que não precisam de receita. Poxa, eu tomei uma medicação dessa e estou persistindo com dor? Pode ser que tenha algo mais. Dores noturnas também é um sinal aí de alerta aí. E o período da dor. Então, dores que se prolongam no tempo, por um tempo mais prolongado, quando a gente vai falar de dores que precisam, né, de uma avaliação, são esses critérios que a gente conversou. Então, poxa, não melhorou com um tratamento convencional simples ali. Está persistindo com o repouso e tenho dor à noite, importante avaliar. Perfeito. Procure o médico, né? Procure seu médico. E, doutor Léo, quais são os hábitos simples que podem ser adotados no dia a dia para prevenir doenças osteomusculares? É interessante, Rafa, que a gente tenha uma visão no seguinte sentido. Trabalhadores que têm uma demanda física importante, eles encarem o trabalho semelhante como um atleta encara um jogo. Então, se preparar para aquilo, se preparar no primeiro momento, fazendo um fortalecimento muscular, né, regularmente, né, tendo a musculatura firme, deixando seus tendões ali firmes para que possa desempenhar a sua demanda sem gerar sobrecarga. Investir um momento antes do início do trabalho para se alongar, né, para
aquecer o seu organismo, para aí sim entrar na sua demanda de trabalho. Isso vai fazer com que diminua-se muito a chance de ter uma lesão durante a sua atividade. Então, isso é super importante e faz total diferença. Perfeito. E, doutor Léo, fala pra gente sobre a ergonomia organizacional e a relação dela com a NR1. Você já deu uma introdução no início da nossa conversa, mas eu queria que você trouxesse com um pouco mais de informações mesmo. Bora. A ergonomia organizacional, Rafa, ela trata dos processos internos da empresa, ela engloba a questão de cultura empresarial, ela engloba a política de feedbacks, a política de metas que existe na empresa, o relacionamento de horas extras, por exemplo, com sobrecarga de horas de trabalho. Tudo isso entra nesse pacote, né? E hoje, na nova redação da NR1, os riscos psicossociais eles são entendidos como os riscos de trabalho, né? Dentro da parte da ergonomia. Então, existe ali a norma regulamentadora número 17, que fala de ergonomia, e dentro dessa norma, esses riscos eles estão sendo vistos hoje como um risco relacionado ao trabalho. Então, as empresas elas têm que se preparar para poder gerenciar esses riscos, primeiro avaliando eles, né, gerindo eles e tratando eles, né? E aí sim a gente consegue ter um resultado melhor. Porque a gente sabe que um funcionário que não está bem psicologicamente, ele não vai entregar 100% do trabalho dele, né? E seja um funcionário que trabalhe com intelecto ou que trabalhe com um trabalho braçal, ele não vai estar 100% bem. Então a empresa não vai ter um resultado que ele espera com aquele colaborador. E ele também não vai se sentir bem por não estar entregando tudo aquilo que ele pode entregar. Então é um olhar atualizado da medicina do trabalho para cuidar desse segmento com mais cautela. Eu só vejo coisas positivas aí nessa mudança. Acho que isso vai ajudar a trabalhar melhor a saúde mental dentro do trabalho e criar um ambiente de trabalho saudável. Sim, com certeza. E a gente acredita muito nisso também, doutor Léo. É importante a gente ter esse olhar para os colaboradores, não só dessa parte física, mas também da parte psicológica. E vocês, né? fazem isso com maestria, né, Rafa? Sim. Né? Aliás, parabéns aí pelo Great Place to Work, né, que vocês tiveram. Muito legal. Então é isso, é sobre isso que a gente está conversando. Ter um ambiente de trabalho saudável. Com certeza. Muito obrigada, doutor Léo. A gente está muito feliz também. E é um trabalho que, assim, é só o começo, né? A gente é um trabalho que a gente está... É uma jornada, né? Essa questão de cultura você tem que ir lá regando, né? Sim. Regando, e é um trabalho interminável. Exato. É um fluxo de melhoria contínua. Exatamente, melhoria contínua. E a gente brinca, né, que a gente cuida dos nossos colaboradores para que eles cuidem dos nossos clientes, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. E que bom que a gente está com esse olhar cada vez mais, né, voltado a isso, né? Sim. E vamos lá. Como os gestores podem incentivar ações de saúde osteomuscular sem grandes investimentos? Legal. Tem uma coisa chamada pausas ativas. Então, aquele momento do cafezinho, né, ao invés de só ficar parado tomando cafezinho, usar esse momento também para juntar a equipe, se alongar, movimentar um pouco mais o corpo, entendeu? Isso melhora a nossa circulação, isso diminui o nosso estresse, isso deixa a nossa mente mais leve para depois poder retornar para o trabalho com muito mais desempenho, né? É uma ferramenta muito interessante. Outra coisa que muitas empresas fazem hoje, Rafa, são esses planos de academia que você pode treinar em qualquer lugar, né? Existem alguns planos aí que às vezes não tem custo algum para a empresa, mas dá um benefício ali na mensalidade, né, para que o funcionário possa aderir a esse programa e ter acesso às academias, estimulando a atividade física. Sim. Né? Também é uma outra coisa muito legal. Existe a ginástica laboral, né, também que é uma coisa mais estruturada, onde vai ter lá um professor que vai gerenciar toda essa movimentação que vai acontecer, de alongamento, de atividade física, tem esse recurso também. Então tem bastante coisa que dá para fazer, mas eu acho que mesmo sem grandes investimentos, né, se na cultura da empresa tem essa questão de cuidar, né, do físico também, dá para se implementar as pausas ativas aí e ter um resultado muito legal.
Muito bom, Dr. Léo. Dr. Léo, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas muito bacana. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final. Como oferecer ergonomia sobre o ponto de vista do funcionário, mas também sobre o ponto de vista do empregador, do empresário? Legal. Eu acho que assim, primeiro é trabalhar a cultura da empresa. Né? Essa empresa ela tem que querer, tem que vir da diretoria para baixo, né? Então, é top-down, né? Com certeza. Se a diretoria ela entende que isso é uma questão importante, que isso vai ser um investimento e não um custo, né? Que isso vai melhorar o bem-estar do trabalhador, que o trabalhador vai estar mais satisfeito com o que ele está fazendo, e pessoas satisfeitas produzem melhor, são mais felizes e elas contaminam o ambiente positivamente. Então, quando um cliente adentrar ali, ele vai encontrar um clima bom, né? E por isso eu acho que os empresários eles devem olhar um pouquinho mais com atenção para isso, porque a principal coisa que tem em qualquer empresa são as pessoas. Sem as pessoas, os projetos são só projetos, os sonhos são só sonhos, nada se realiza. Então, se você tem uma equipe engajada, né, e a ergonomia ajuda, né, nesse engajamento até, dá para a gente fazer ali gincanas, brincadeiras, uma série de coisas para tentar unir mais o time. Né? Você vai ter uma empresa que vai estar mais junta, né? Falando em pessoas, os departamentos mais próximos. E tanto os funcionários quanto os empresários vão colher benefício dessas ações. Então eu acho que é bom para todos, né? Por que não fazer, né? Com certeza. Dr. Léo, e eu brinco que essa junção de Delta Med e Grupo Ritaco e Corporate Health é o match perfeito, é saúde 360, porque a gente une a saúde assistencial com a saúde ocupacional e consegue levar muita saúde para as empresas que a gente atende em conjunto. Claro, né? e é legal, Rafa, porque fortalece a gente... essa cultura de saúde, essa cultura dos colaboradores. E se preenche essa lacuna que existe. Né? Então, assim, os dados, o que acontece na medicina ocupacional, nem sempre são vistos pela medicina assistencial e vice-versa. Então, quando a gente consegue confrontar isso, né, naquele mesmo ambiente que está sendo gerido por dois enfoques diferentes, é muito rico, porque todas as ações que a gente vai promover, elas vão ser direcionadas para aquela população, para a dor elas vão ser estratégicas, para a dor que eles já estão sentindo. Exato. Né? Então, aí faz sentido, né? É muito diferente, por exemplo, de você fazer essas CIPATs, esses encontros de uma maneira aleatória, onde você não tem esse enfoque de visão. É legal também, a informação sempre é boa, mas quando a gente consegue juntar uma informação importante com uma necessidade, muito mais aí rico, é né? muito mais proveitoso. Muito mais estratégico, né? Com certeza. Dr. Léo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Nosso bate-papo foi incrível. E depois a gente vai marcar um outro assunto para conversar aqui no Healthcast também. Legal, estou à disposição. Vamos falar sobre sono, hein? Bora! Pessoal, muito obrigada a você que nos assistiu até agora. Já compartilha esse conteúdo com todas as pessoas que você conhece. E até o próximo Healthcast.